Caros alunos do curso Referência, estamos aqui em mais um encontro para abordarmos assunto referente à disciplina Defesa Civil. Neste momento, iremos abordar a correção da última prova do curso especial de formação de sargento. Para tanto, a gente precisa fazer algumas pontuações. Primeiro, é muito importante que você, aluno, faça também essa prova junto comigo. É muito importante que você faça a resolução dessa prova e depois, junto comigo, você vem resolver essa questão, letra a letra. E você pode, quem sabe, tirar suas dúvidas, entender algumas dicas que iremos passar para vocês, e aí você vai estar muito melhor preparado para fazer essa prova, tá certo? Nós iremos fazer o seguinte, então, nós iremos colocar, como está aí para vocês, a primeira questão. Eu quero, então, que você faça a leitura dessa questão de forma bem tranquila, e após a leitura dela, você dê um pause no vídeo e tente resolver essa questão. Em seguida, nós iremos voltar e aí sim iremos resolver a questão como um todo. Então, dê um pause aí no seu vídeo e faça a questão. Bom, espero que agora você já tenha feito a questão e agora nós iremos abordar toda a questão como um todo, tá certo? Bom, vamos ver o que está sendo pedido nessa questão. A questão número 1 fala o seguinte: sobre as razões do surgimento da defesa civil. Destaca-se a sua origem e a sua evolução. Nesse sentido, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, ele quer que nós venhamos a ter noção, ideia, demonstre isso, identificando na primeira e segunda coluna, né, fazendo correlação entre uma e outra, sobre a origem e a evolução. Então, vamos fazer a leitura da primeira frase. A primeira frase está o seguinte: primeiros agrupamentos humanos. Ora, se são os primeiros, estão ligados ao qual? A origem. Desenvolvimento da sociedade. Ora, se a sociedade já existe e ela está sendo desenvolvida, evolução. Eventos causados pelo homem. Ora, se o homem está no local, está agindo, está tomando iniciativa, isso é uma característica de quê? Evolução. Então, número 2. Capacidade de organização na garantia da sua defesa. Ora, é a capacidade da organização da garantia da defesa. É aquilo que está intrínseco no ser humano. Ele já nasceu com a vontade de quê? De se defender. Então, toda vez que eu tenho um ato ligado às minhas origens, número 1 nessa questão. Degradação ambiental. Isso aí só ocorre com o quê? Com a evolução do homem, com a presença do homem ali em sociedade, para fazer alguma ação ali que marca a evolução. Conflitos bélicos. Só vai existir conflito bélico com a evolução do homem, o homem buscando espaço, tendo conflitos. Então, somente com a evolução. Adversidades naturais. Isso aí está ligado à origem do mundo, à origem. Então, isso é importante você já ter noção disso, que aí está ligado às origens. Adversidades naturais, número 1. Exigências de preparação mais qualificada. Ora, como é que eu posso ter
um profissional mais qualificado? Está ligado à minha evolução, à evolução do homem. Então, eu marcaria então o número 2, que é a que está correta. Sobrevivência. Isso está ligado ao instinto natural do homem. Isso aí está ligado às minhas origens. Então, como é que ficou marcado aí? 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Se eu busco na parte de baixo qual é a opção correspondente, letra correta, letra C de casa. Então, fique atento que esse tipo de questão pode voltar novamente, né? Então, origem e evolução, você vai ficar aí ligado, né? Na organização da sociedade, o homem já existe, isso aí está marcado com a evolução. Não deixe passar essa questão sem você acertar. Fique atento, tenha calma, e eu tenho certeza que você vai marcar a opção correta. Vamos para a segunda questão? Bom, nós iremos falar de agora, né, da primeira questão até a 14ª questão, nós iremos bater sempre na mesma tecla. Faça a leitura de forma pausada. Tente fazer você. Comece a exercitar a sua memória para que você guarde as informações e quando chegar a sua vez de fazer a prova, você está habituado não só a como fazer a prova, mas com as palavras, com esse joguinho, né, que muitas das vezes são as chamadas pegadinhas. Então, não deixe de fazer, dê uma pausa no seu vídeo aí e faça a sua questão. E em seguida, nós iremos discutir sobre ela, né? E iremos apontar qual é a opção correta na resolução. Dê um pause no seu vídeo. Bom, eu espero que você agora já tenha conseguido aí resolver a questão e agora vamos juntos verificar se você acertou ou não. O que está falando a questão como um todo? A questão está falando o seguinte, a questão número 2. Os movimentos de massa podem ser divididos em 4 grandes grupos. Analise a assertiva e marque a única alternativa correta. Então, ele quer que nós identifiquemos os 4 grandes movimentação de ação de massa, ele quer que identifique a correta. Se eu tenho 4 opções, 3 estão erradas e somente uma que está certa. Então vamos para a letra A. A letra A vai começando assim. Rastejo é uma opção correta. Escorregamento e deslizamento é também uma opção correta. Quedas é também uma opção correta. Só que aí começa a ter um problema. Escorrida de água. Essa palavra tornou essa letra incorreta. Então, essa letra é falsa. Então, eu risco ela porque ela não é a verdadeira. A minha alternativa tem que ser a certa. Então, como ela está errada, eu ignoro ela. Vamos para a letra B. A letra B, a primeira palavra fala rachadura. Rachadura não é um tipo de movimentação de massa. Ora, se ela não é, essa letra se torna-se errada. Eu não quero nem saber o que vem depois. Eu já sei que essa palavra torna a minha letra errada. Então, já dou um risco nela e vou embora. Eu ganho com isso tempo para uma resolução de uma questão, às vezes, mais complexa, que vai demorar mais tempo. Vamos para a letra D. Na letra D, da mesma forma que foi a letra B de bola, existe a palavra rachadura. E se eu já sei que rachadura não é um tipo de movimentação de massa, então essa letra também está errada. Vamos voltar agora para a letra C de casa, que está falando o seguinte. Rastejo, correto. Escorregamento e deslizamento, correto. Quedas, correto. E corrida de massa. Então, a minha letra correta
é a letra C, de casar. Não deixe de guardar essas informações, porque isso pode ser pedido de novo na próxima prova que você irá fazer. Vamos para a próxima questão? Bom, nós estamos agora com a questão número 3. De cara, o que nós identificamos? Identificamos que é uma questão que possui frases muito grandes e que faz com que o aluno, às vezes, erre ela porque não prestou atenção num detalhe. Então, essas questões grandes, a resolução dela são pegadinhas para que você canse na hora de você for ler a letra A, a letra B, você fique cansado. E essa forma como você se comporta, você vai errar essa questão porque você não prestou atenção no detalhe. Então, faça aí a leitura da questão 3 como um todo, né? Dê um pause no vídeo, não deixe de fazer a questão, tá? Faça de forma pausada, que em seguida iremos voltar e iremos discutir questão por questão, tá certo? Dê um pause, faça lá. É muito importante a sua participação, porque você já vai treinando para fazer a sua prova e fazer ela da melhor forma possível, tá certo? Espero que você tenha dado pause aí para a gente continuar. Bom, vamos lá. Eu espero que você já tenha feito a sua questão e agora nós vamos discutir. E o que vem a ser, né? O que está sendo pedido na questão número 3? A questão número 3 está falando o seguinte: sobre os conceitos básicos de proteção e defesa civil. Então, a questão aqui é sobre conceitos de defesa civil. E ele quer também que você marque a opção correta. Se ele quer que eu marque a opção correta e eu tenho a letra A, B, C e D, 3 questões estão erradas e somente uma questão está certa. E aí, eu vou pegar já a letra B de bola para começar a conversar com você. Então, vamos lá. O que está pedindo, o que está falando na letra B? Há um ciclo de proteção e defesa civil, no qual se encontram ações, sendo que 3 delas estão inseridas no conceito de gestão do risco de desastre. Quais seriam essas 3? Mitigação, prevenção, mitigação e preparação. Então, essas 3 estão ligadas a qual? A gestão do risco de desastre. E, obviamente, as outras, só para relembrar aí, a gestão do desastre, resposta e recuperação. Então, você tem que ficar ligado nessas 2 gestões. Gestão de desastre, resposta e recuperação. Gestão de risco de desastre, prevenção, mitigação e preparação. Lembrando disso, vamos de novo lá. Começando a letra B novamente. Há um ciclo de proteção e defesa civil, na qual se encontram ações, sendo que 3 delas estão inseridas no conceito de gestão do risco de desastre, ou seja, aquelas ações voltadas para antes da ocorrência do desastre. A ação de prevenção, de mitigação e de preparação. Correto até aí. Por outro lado, as ações de gestão do desastre, após a sua ocorrência, são as ações de resposta e de recuperação. Correto. Até aí a questão está correta. Vamos continuar fazendo a leitura da letra B. Essas 2 grandes áreas devem ser desenvolvidas concomitantemente, com o objetivo de alcançar uma resposta satisfatória e com celeridade. Ora,
essas duas grandes áreas que ele está se referindo aí, que é resposta e recuperação, elas são feitas uma após a outra. Primeira coisa que eu tenho que fazer é socorrer as vítimas, prestar assistência e depois, durante a resposta, eu faço o quê? Por exemplo, é um barranco que caiu, um talude, uma encosta, eu faço ali a limpeza das vias públicas, né? Depois que eu tento voltar, sai daquela situação de normalidade, aí sim que eu vou pensar em quê? Em recuperar. Não dá para me fazer uma resposta, socorrer as pessoas e pensar, por exemplo, em reconstruir. Porque o time de um e outro são diferentes, eles são complementares. Então, eu faço um para depois fazer o outro. Espero que vocês tenham compreendido e vamos para a próxima letra, que é a letra C, de casa. Vamos iniciar a questão. Há um ciclo de proteção e defesa civil, no qual se encontram ações, sendo que 3 delas estão inseridas no conceito de gestão do desastre, ou seja, aquelas ações voltadas para antes da ocorrência do desastre. A ação de prevenção, mitigação e de preparação. Até aí correta. Por outro lado, as ações de gestão de risco de desastre. Então, olha só o que ele está falando. A gestão de risco de desastre, após a sua ocorrência, são ações de resposta e de recuperação. Não. A gestão de risco de desastre está ligada à prevenção, mitigação e preparação. A gestão de desastre é que está ligado à resposta e recuperação. Ok? Então, ficou errado por causa disso. Ele alencou gestão de desastre com resposta de desastre e recuperação. Está errado essa questão por causa dessa conjugação. Não deixe você ser levado. Parece ser meio confuso. Eu vou repetir aqui para que vocês guardem isto. Gestão de risco de desastre, prevenção, mitigação, preparação. Gestão do desastre, resposta, recuperação. Não pode misturar os dois. Os dois não agem simultaneamente. Eles são complementares, vão ocorrendo ao longo do tempo, diante da situação apresentada. Tranquilo? Vamos para a letra D de dado. Existe um ciclo de proteção e defesa civil, no qual se encontram ações, sendo que 2 delas estão inseridas no conceito de gestão do risco de desastre. Ou seja, aquelas ações voltadas para antes da ocorrência do desastre. A ação de prevenção e de mitigação. Já começou a ficar errado aí. Quando ele fala que gestão do risco de desastre são 2 ações. Gestão do risco de desastre são 3. Prevenção, mitigação e preparação. Então, quando ele fala que é 2, na verdade, são 3. Vamos continuar. Por outro lado, as ações de gestão de desastre, após a sua ocorrência, são ações de preparação. Errou. Então, de novo. Então, eu tenho 2 partes aí. Eu deixei em normal, né, para você entender. A primeira parte ela se torna errada quando ele tira a preparação. Só o fato dele suprimir essa questão já estava errada. E quando ele coloca dentro da gestão do desastre a preparação, também a questão fica errada.
Então, essas duas partes dessa grande frase aí, né, desse grande período, ela se torna errado por causa da palavra preparação, que foi suprimida da gestão do risco de desastre e foi incluída na gestão do desastre. Ok? Vamos voltar na letra A, que é a letra correta. Existe um ciclo de proteção e defesa civil, na qual se encontram ações, sendo que 3 delas estão inseridas no conceito de gestão de risco de desastre. Correto? Ou seja, aquelas ações voltadas para antes da ocorrência do desastre. Prevenção, mitigação e de preparação. É o que eu falei com os senhores aqui. Por outro lado, as ações de gestão do desastre, após a sua ocorrência, são ações de resposta e de recuperação. Essas duas grandes áreas ocupam-se, respectivamente, com antes, ações preventivas, e com o depois do desastre. Ele está falando na gestão do risco de desastre e na gestão do desastre propriamente dito. Então, a questão certa é essa daí, letra A. Não deixe de fazer essas questões e cuidado, porque ele fica falando a todo momento, né, de gestão de risco de desastre, gestão de desastre, mitigação, prevenção, mitigação, preparação, resposta. Isso ele faz um jogo de palavras para sua cabeça ficar cansada e você ficar meio perdido aí, mas não é. Qual que é a dica para fazer essa questão? Você tem que identificar primeiro os dois tipos de gestão. Fez a separação de uma para outra, você vai fazer essa questão aí de forma bem tranquila, ok? Essa é a grande pegadinha nessa questão. Vamos já então para número 4, e aí eu peço de novo para vocês, né? Faça a leitura de forma pausada, tranquila, tá? Então, não deixe de fazer. Dê um pause, faça a questão, que em seguida nós iremos voltar para, junto com você, verificar se você acertou mais uma questão. Tá bom? Bom, espero que você já tenha feito a questão e agora nós vamos bater um papo e verificar aí qual é a questão que está certa e por que as outras ficaram erradas, né? Se for o caso. Vamos lá. O que a questão pede? A questão fala o seguinte: o mapeamento da área de risco é a identificação dos locais em que há probabilidade significativa de ocorrência de um desastre, devido ao grau de vulnerabilidade do cenário e à evolução histórica da região. Nesse contexto, quais fatores influenciam a movimentação de massa? Então, ele quer que nós identifiquemos, primeiro, ele está falando sobre mapeamento de área de riscos, e ele quer que você, aluno, identifique, mostre para ele quais são os fatores que influenciam a movimentação de massa. Exceto, ele quer o quê? Ele quer a questão que está errada. Então, eu tenho 4 opções. Ele quer a única opção que está errada. Então, cuidado, porque às vezes a questão anterior foi muito cansativa, eu tenho que fazer uma leitura desgastante com ela, então chego aqui logo em seguida, uma questão às vezes muito fácil, eu erro porque eu não monto uma estratégia. Então, nessa questão, circule aí a palavra é certa, que ele quer falar o quê? Não marque, eu quero a opção que torna essa questão errada, né? Então, vamos lá. Letra A, declividade e a estabilidade das encostas, corte e estrutura. Letra A tá certo. Então, não é a questão que eu estou querendo. Letra C, conteúdo de água contida dos materiais. Isso daí é uma ação
que realmente vai influenciar na movimentação de massa, né? Assim como foi na letra A, né? A declividade e a instabilidade das encostas, né? A corte e a estrutura, ela também influencia. Então, a letra A e a letra C está correto. Vegetação. Então, a vegetação, a forma como ela está, né, posta no terreno, ela também pode influenciar a movimentação de massa. Então, letra D de dado também está correta. Vamos verificar a letra B de bola. Crescimento desordenado das cidades. Essa questão, essa letra está errada. Somente o crescimento desordenado da cidade, ela não é característica de que vai influenciar diretamente na movimentação de massa. Porque pode ser que o terreno aonde que ela está ali, apesar de estar desordenado, não tenha sequer uma encosta. Então, essa frase aí, ela está fora do contexto que a gente aprendeu nos slides, no compêndio. Então, letra errada, né? Questão que eu marcaria e que está correto. Letra B de bola. Espero que você tenha acertado, espero que você tenha lembrado daqueles conceitos que nós já discutimos, porque você não pode errar. Vamos agora para mais uma questão. E mais uma vez a gente pede para que você faça a leitura de forma pausada, identifique aí o que está sendo pedido na questão e tente achar a palavra correta, a letra correta, porque em seguida nós vamos abordar letra por letra, identificando por que aquela letra está errada e o porquê que está certo. Tá certo? Então dê um pause aí e tente fazer. Tá? É muito importante a sua participação. Tá? Não deixe de fazer. Vamos passar para a próxima. Bom, espero que agora você já tenha feito a resolução e agora vamos bater esse papo, né, buscando aí a resolução da questão. Número 5. Analise as assertivas a seguir e marque a única alternativa correta, que indica indício de movimentação de massa. Então, eu tenho 4 opções. Eu quero que marque a opção correta. Lembrando, 3, obviamente, estarão erradas. Somente uma que estará certa. Então, vamos lá de novo? Vamos começar com a letra B de bola. Eu quero indícios de movimentação de massa. Nosso objetivo é esse. O assunto é esse. Então, eu quero identificar se está certo ou está errado. Tá? Processos erosivos e indícios que levam à suspeita de instabilidade do terreno. Até aí está tranquilo. Surgência de água. Tranquilo. Exceto no período de chuva. Ó, como assim? Se eu preciso entender no terreno, né, se há indícios de movimentação de massa. No período chuvoso, bastante água caindo no terreno. Isso aí não vai influenciar? Não, é errado. Então essa questão, essa letra passa a ser errada, porque ele está falando o seguinte, não importa se está no período chuvoso, aliás, tirando o período chuvoso, se tiver lá essas... Então, essa retirada, né, do período chuvoso é que faz essa letra ficar errada, tá? Então, o período chuvoso, ele amplifica, tá? Essa situação, né, os indícios de movimentação de massa, ele amplifica. E quando eu tiro ele, então, essa questão está errada, porque ele está retirando o período chuvoso. Vamos, então, para a letra C de casa. Processos erosivos e indícios que levam à suspeita de instabilidade. Surgência de água, exceto no período de chuva. Da mesma forma como foi a letra B, ele está de novo retirando o período de chuva. E o período de chuva, ele também é um importante
impulsionador para ocorrer as movimentações de massa. Não esqueçam isso. Período chuvoso, água, a presença de água, nós chamamos de, a engenharia chama de percular, adentrar para dentro do solo. Então isso influencia, né, e marca, dá para verificar possíveis indícios, cicatrizes no terreno que o terreno está movimentando, tá? Então, período chuvoso, ele influencia sim, tá? Depósito de entulhos, letra D, depósito de entulhos, cortes verticais em encostas, rampas. Então, essa palavra e rampas, né, ela tornou a minha letra errada. Mas vamos continuar. Trinca no solo e muros deformados, árvores embarrigadas, né, e portes inclinados, tá? Então, todas essas informações aí, né, como um todo, torna essa questão o quê? Errado, tá? Vamos lá, então, na minha questão certa, que é a letra A. Processos erosivos e indícios que levam à suspeita de estabilidade no terreno. Surgência de água, principalmente no período de chuva, e muros deformados, árvores embarrigadas e postes inclinados. Vocês estão vendo aí que às vezes uma letra torna a letra errada, né? A letra D, por exemplo, só ele colocou a palavra rampas. Então, tornou a questão errada. Então, preste atenção, tá? Não erre na sua prova. Preste atenção, porque às vezes uma palavra, às vezes ele coloca a palavra não, coloca a palavra exceto. Isso aí vai tornar a letra errada. O resto tudo está certo. Mas quando ele coloca a palavra exceto, ele torna a questão errada. Tá bom? A letra errada. Então fica atento. Vamos para a próxima questão? Letra C. Já de antemão, a gente já verifica que é verdadeiro ou falso. Então, dê um tempo aí, faça a leitura todinha da questão, tá? De forma pausada, não deixe de fazer a questão, tá? É muito importante a sua participação para você ir treinando, para você ir se acostumando a fazer esse tipo de prova. Então, faça a leitura, depois que você marcou lá F, V, verdadeiro e falso, né? Depois você identifique na parte de baixo aí aonde está a letra correta, tá? Então dê um pause aí, que daqui a pouquinho nós estamos voltando, tá bom? Bom, espero que você já tenha feito a questão, né? E agora vamos resolver a questão. Então, vamos lá ver o que fala. A respeito do conteúdo sobre proteção e defesa civil, foram analisadas as temáticas alusivas à história, o surgimento no mundo e no Brasil, bem como alguns pressupostos e conceitos básicos. Marque V quando for assertiva ou marca F quando for falsa. Então, vamos lá então fazer a primeira frase. As primeiras ações dirigidas para a defesa da população foram realizadas nos países envolvidos com a Segunda Guerra Mundial, sendo a Inglaterra o primeiro país a instituir a Civil Defense. Certíssimo. Então, não há o que falar. Foi na Inglaterra, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Outros países depois seguiram esse exemplo da Inglaterra, mas foi lá na Europa que onde tudo começou. Vamos para a segunda frase. Com a participação no Brasil na Segunda Guerra Mundial e preocupado com a segurança global da população, o governo criou o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea do Ministério da Aeronáutica. Até aí, questão certinha, verdadeira até aí. Esse serviço não teve inspiração no Civil Defense. Não. Ele foi inspirado no Civil Defense. Então, essa frase, como um todo, ela se torna falsa
quando ele fala que ela não foi inspirada no Civil Defense, tá bom? Então, a segunda letra aí, ela é falsa. Próximo. O Brasil não possui uma lei federal que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Não. O Brasil, após os acontecimentos de 2011, principalmente na região sudeste, região serrana do Rio de Janeiro, criou a Lei 12.608, que aí se instituiu a Política Nacional de Defesa Civil e o Sistema Nacional de Defesa Civil, com a forma como está hoje. Então, essa letra está errada porque ela fala que o Brasil não tem. Então, o Brasil possui, graças a Deus possui. Então, letra F de falso. Vamos para a próxima? Vamos lá. Próxima frase. Se uma família mora próximo ao rio e existe a possibilidade da casa ser inundada, ela reside em uma área vulnerável à inundação. Correto. Verdadeiro. Próximo. Pode-se dizer que uma casa construída em uma encosta que está sujeita a deslizamento, em períodos de grande intensidade da chuva, é um exemplo de risco. Verdade. No caso, um risco até o quê? Geológico. Então, verdadeiro. Como é que ficou a nossa questão, então? Ficou V, F, F, V, V. Qual é a letra correspondente? Letra D de dado. Espero que você tenha acertado, espero que você esteja compreendendo a matéria, né? Porque a gente acaba, ao conversar aqui, fazendo uma revisão. Então, vamos lá. Vamos já para a 7ª questão. Já estamos caminhando para o final, né? Dessa forma, novamente, faça a leitura da questão, dê um pause no seu vídeo, mas não deixe de fazer a questão. Ok, meu amigo e minha amiga? Vamos lá, dê um pause aí, que agora mesmo nós vamos voltar. Bom, espero que você tenha feito a questão e agora nós vamos debruçar sobre ela e vamos verificar o que é certo e o que é errado. Tá certo? Vamos lá. De acordo com o material da disciplina, dentre as assertivas abaixo, qual não se trata de ação que deve ser adotada pelos municípios da gestão de risco? Então, ele quer o seguinte, qual é a questão que está errada? Tem 4, só uma está errada. Beleza? E ele quer que nós viemos a falar sobre quem? O que o município deve fazer na área de gestão de risco? Letra A, identificar e mapear as áreas de risco. Vocês acham que isso é uma coisa boa e que o município deve executar? Claro que sim. Então, letra A está certa. Vamos para a letra C, de casa. Elaborar um plano de contingência. Defesa Civil tem que fazer o seu plano de contingência. Está correto. Letra D, intervir preventivamente e evacuar as áreas de risco quando for o caso. Correto. Ora, se eu tinha 4 letras, eu estou buscando a que está errada, só pode ser a letra B de bola. Vamos identificar o porquê? Estabelecer laços de confiança em escola e hospitais situados em área de risco. É estabelecer laços? Não. É outro trabalho que tem que ser feito. É um trabalho, às vezes, de conscientização, é um trabalho de prevenção que tem que fazer nesses locais, para justamente deixar esses locais mais resilientes, mais resistentes à situação de risco. Vamos para o próximo? Já estamos indo para a 8ª questão. Nessa 8ª questão, de forma como as demais que foram feitas até aqui, eu preciso que você faça a leitura, né? E depois tente fazer, não deixe de fazer, porque logo em seguida nós iremos resolver essa questão, iremos abordar o que está certo, o que não está, né? Para você mandar bem quando chegar a sua vez de fazer a prova. Então, dê um pause aí e faça a resolução dessa questão também. Bom, espero que você já tenha feito a prova e agora nós vamos debruçar em cima da questão e vamos identificar o que está certo e o que está errado.
Ok? Vamos lá. Questão número 8. O Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, então é o CONPIDEC com N, está intimamente relacionado ao Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Verdade. Nesse contexto, são finalidades do referido conselho, exceto. Então, dentro da legislação, né, dá uma olhadinha lá no seu material, lá tem a norma que cuida dessa parte, e lá vai estar contendo todas as finalidades. E aí, vamos lá. Letra A. Finalidade do conselho, lembrando, é ser um órgão consultivo para apoiar, né, as ações de defesa civil, a política nacional de defesa civil como um todo no país. Falando isso, vamos para a letra A. Auxiliar na formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Correto. A finalidade dele é isso, é auxiliar. É estar ali como um órgão para apoiar, né, as principais decisões nessa área, né, de execução do Plano Nacional de Defesa Civil, da Política Nacional de Defesa Civil. Vamos para a letra C. Por propor procedimentos para atendimento às crianças, adolescentes, gestantes, idosos, pessoas com deficiência. Tá certo. Esse órgão ele é um órgão consultivo, ele pode propor isso, né? Então, está correta a letra C. Acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de proteção e defesa civil. Correto também, tá? Então, letra A, B e C está correto. Nós estamos buscando identificar o que está errado. Vamos ler a letra B. Criar normas para implementação, além de propor procedimentos para implementação de novo, execução e monitoramento da política nacional. Não. O Conselho Nacional de Proteção de Defesa Civil, ele é um órgão consultivo. Ele não cria normas, tá? Ele não cria normas. Ele auxilia, tá? Justamente outras instâncias para que essas instâncias sim, possam elaborar. Nessa questão aí, nessa letra propriamente dita, né, a função da Defesa Civil, do Conselho Nacional de Proteção de Defesa Civil, é na implementação da execução e monitoramento, né, do Plano Nacional de Defesa Civil. Então, a função dele aí é monitorar, acompanhar a execução. Tá? Então, quando ele fala que ele tem que criar normas, a questão se torna-se errada. Então, espero que você tenha acertado, não tenha tido dificuldade para você encontrar esses erros aí. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, espero que você já tenha se lembrado da questão logo no início. É uma questão que você vai ver grandes textos, e toda vez que você vê grandes textos, tem uma pegadinha, às vezes, de uma palavra que torna aí. Então, faça uma leitura de forma bem pontual, tranquila, tente fazer essa questão, dê um pause no seu vídeo, faça essa questão, que é muito importante. Em seguida, nós iremos voltar resolvendo frase por frase, ok? Vamos lá? Bom, essa questão é uma questão, como eu falei, grande, né? Então você tem que ficar atento. Ela vai fazer você errar, levar você ao cansaço, né? Vamos lá, então. Questão 9. Sobre a articulação estadual. Lembrando, articulação estadual, eu tenho que lembrar do decreto 48.095, que vem falar sobre as regionais. Não esqueça disso. A minha base para resolução dessa questão é o meu decreto 48.095, tá bom? Então, a minha articulação estadual em proteção e defesa civil analisa a assertiva e marca a alternativa correta. Se eu tenho 4 letras, somente uma está correta, 3 tem que estar errado. Vamos começar com a letra B de bola.
que está falando? A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, com C, trata-se de um órgão autônomo tecnicamente, superior ao gabinete militar do governador. Então, está errado. Ela é um órgão que está embutido, subordinado ao gabinete militar do governador. Tanto é assim que o coordenador estadual de defesa civil também é o chefe do gabinete militar do governador. Então, o que torna essa letra errada é o fato que ela está indicando aí, né, que a SEDEC ela está acima do gabinete militar do governador, sendo que o certo é o oposto. Ela está subordinada ao gabinete militar do governador, que tem por as suas atribuições exercer a função de órgão central de proteção e aí vai. Então, já sei que essa questão está errada por ela ter colocado a SEDEC acima do gabinete militar do governador. Tá certo? Próxima questão, próxima letra, aliás. Diante da capilaridade que só o Corpo de Bombeiro possui, só dele falar que o Corpo de Bombeiro possui uma capilaridade por todo o Estado, está errado. Qual que é o órgão que possui esse poder? É a Polícia Militar de Minas Gerais. Tá? Então, só de estar aí, eu já sei que essa letra está errada. Então, eu já ignoro o restante, já sei que está errado, e eu já ganho tempo para a próxima letra e resolver a questão, e próximas questões também. Então, próxima letra. O auxiliar regional apoia o agente regional, que, por sua vez, é o assessor direto do coordenador regional de proteção e defesa civil. Correto? Então, o auxiliar regional apoia o agente regional. Beleza. Que, por sua vez, é o assessor direto do coronel coordenador regional de proteção e defesa civil. Correto. Até aí está correto. Tá? Em cada uma das 19 regiões da Polícia Militar. Esta função não pode ser exercida pelo terceiro sargento. Claro que não. A função de auxiliar, tá? Ela pode ser exercida por um militar ou também por um civil. Essa frase ela torna-se errada por causa dessa palavra não pode o terceiro sargento ser o auxiliar. Então, só me resta então voltar lá na letra A, que fala o seguinte: o gabinete militar do governador, comandado por um coronel da ativa, o último posto, tem o papel de coordenar, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, em consonância com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SIMPDEC. Resposta correta, letra A, mais um pontinho aí garantido. Então, espero que você tenha acertado e não tenha ficado qualquer tipo de dúvida. Tá? Vamos agora para a letra D. Estamos agora cada vez mais se aproximando do final. E aí agora eu peço de novo para que você faça a leitura de forma bem pontual, identifique aí os principais pontos e não deixe de fazer, porque é muito importante você entrar fazendo, né, porque você vai treinando, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos, dê um pause aí e faça a resolução da questão, tá? Bom, espero que você já tenha feito a questão. Estamos agora aqui iniciando a resolução dela e vamos ver que ela é uma questão até de forma fácil de resolver ela. Primeira coisa, temos que identificar o que a nossa banca quer falar. Ela fala o seguinte: sobre o mapeamento da área de risco e plano de contingência. Então,
mapeamento e plano de contingência. Analise as assertivas abaixo e marque a única alternativa correta. Ó, se eu tenho 4 frases, né, ou 4 letras, 3 estão erradas, somente uma está certa. Vamos lá? A única ação preventiva que deve ser adotada pelas coordenadorias municipais de proteção e incentivadas pela REDEC é o mapeamento de área de risco. A única? Não, não é a única. São várias ações, né? Dentre elas está aí o plano de contingência. Então, essa palavra, essa frase torna-se errada porque ela falou que é a única ação preventiva. São várias ações, né? Uma delas, claro, é o mapeamento e o plano de contingência. Tranquilo? Vamos para o próximo. Elaborada, letra B. Elaborado o plano de contingência que contém ações de vários órgãos, entre PM e o Corpo de Bombeiro, o município deve realizar um mapeamento sistêmico da área de risco. Espera aí. Eu fiz o meu... Olha só o que ele está falando. Eu fiz o meu plano de contingência, que envolve outros órgãos, está aí a PM e o Corpo de Bombeiro, e agora eu vou realizar meu mapeamento de área de risco. Não. Primeiro eu faço o meu mapeamento de área de risco, identifico os meus cenários, né, os meus piores problemas, e aí sim, depois de identificado, é que eu vou fazer meu plano de contingência. Não dá para fazer o inverso. Ok? Então, por isso que está errada essa letra. Letra C. Com relação aos riscos hidrológicos, o movimento de massa resulta de rasteios, escorregamento. Não. Ele está falando de risco hidrológico ou geológico? Ele dá o nome de risco hidrológico, e o restante da frase ele fala sobre movimentação de massa. Para essa letra ficar correta, ele tinha que falar risco geológico. Então essa questão se torna errada por causa disso. Vamos para a letra D, de dado. O sargento PM, como gestor de proteção e defesa civil, também deve incentivar os municípios a mapear seus riscos. Após os riscos serem mapeados, é importante que o município elabore um plano de contingência que contém ações de vários órgãos, inclusive da PM. Deve desenvolver após o desastre. Questão correta, gabaritou mais uma questão. Espero que você tenha acertado e tenha compreendido os pontos aí que foram considerados errados. Vamos para a próxima? Então, mais uma questão aí, né? Espero que você venha fazer de forma bem tranquila, dê um pause no seu vídeo, que logo em seguida nós iremos abordar essa questão. Bom, espero que você já tenha feito, né? Vamos agora falar sobre a resolução dessa questão. Sobre SCO, Sistema de Comando de Operações. Analise as assertivas abaixo e marque a única alternativa correta. Então, 3 estão erradas, só uma que está correta. Vamos começar com a letra B. A ferramenta SCO deve ser utilizada apenas no desastre. Essa palavra aí já tornou a minha frase errada. Eu não vou nem me preocupar com o restante do que está escrito. Só de estar aí apenas do desastre? Não. Então, questão errada. O SCO ela é uma ferramenta para atendimento de ocorrência de alta complexidade, envolvendo várias agências, situações muito complexas. Então, a gente lança a mão do SCO. Não é apenas para desastre, não. Vamos para a letra B de bola. O Sistema de Comando de Operações é uma ferramenta gerencial e de concepção sistêmica e contingencial, que padroniza as ações de resposta em situações específicas de grande proporção de proteção e defesa civil. Não, ela é de maneira geral, né? Aí está falando de situações específicas voltadas para a defesa civil. Não, ela é de maneira geral ocorrências de alta complexidade. Então, torna-se também errada essa questão por causa do final dessa frase.
ok? Vamos para a próxima. A ferramenta SCO foi desenvolvida exclusivamente para ser utilizada em ocorrências típicas de polícia. Está errado também, porque pode ser ocorrências típicas de bombeiro, também você vê aí ocorrências de defesa civil, ou seja, ocorrências de alta complexidade, conforme eu já venho batendo aqui nessa tecla. Essa letra está errada por causa disso. Vamos ler a letra A? O sistema de comando e operações é uma ferramenta gerencial de concepção sistêmica e contingencial, que padroniza as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza e tamanho. Letra A é a questão correta. Espero que você tenha acertado mais uma. Vamos para a próxima. Bom, vamos lá. Faça a leitura de forma bem pausada. Não deixe de fazer mais uma questão, que em seguida nós iremos resolver ela. Dá um pause aí. Bom, espero que vocês já tenham feito a questão. Vamos lá resolver. A respeito da estrutura básica do gabinete militar, marque a única alternativa correta. Se eu tenho esse tipo de questão, 3 letras estão erradas, só uma certa. Vamos lá? O chefe... Letra A. Então eu quero a única opção correta. O chefe do gabinete militar do governador, escolhido dentre os oficiais da ativa do último posto da PM, será o coordenador adjunto da Defesa Civil. Não. O chefe do gabinete militar, ele será o coordenador estadual. Essa palavra adjunto teria que sair daí. Então, essa letra vai ficar errada por causa dessa palavra adjunto, ok? Letra B de bola. O chefe do gabinete militar do governador, escolhido entre os oficiais do último posto da PM e do bombeiro. Ficou errado na hora que colocou o corpo de bombeiro. É apenas da polícia militar, ok? Então, tá errado essa questão, porque colocou aí a sigla corpo de bombeiro. Letra C de casa. O chefe do gabinete militar do governador, escolhido dentre os oficiais da ativa do último posto da PM, será também o chefe direto do coordenador. Não, tá errado. O chefe do gabinete militar será o coordenador estadual de defesa civil. Essa frase fica errada por causa da palavra aí, chefe direto, ok? Letra D de dado, e a questão, claro, que está certa. O chefe do gabinete militar do governador, escolhido dentre os oficiais da ativa do último posto da PM, será o coordenador estadual de defesa civil. Espero que você tenha acertado essa, porque está melhorando com certeza aí as condições para você tirar uma boa nota. Vamos para a próxima? É a penúltima questão. Espero que você agora faça uma leitura bem pausada e que você dê um pause e não deixe de fazer essa resolução dessa questão, tá bom? Vamos lá? Bom, espero que você tenha já lido, tenha feito. Vamos verificar se você acertou. A respeito da origem da defesa civil, destaque-se a necessidade do ser humano em viver em sociedade, com o pressuposto dos primeiros grupamentos humanos. Sobre essa temática, sobre a origem da defesa civil, marque a única alternativa que não se trata de razões do surgimento da defesa civil. Então, o que ele está querendo aí? Exceto, ele está querendo a única opção que está errada. Beleza? Então, 3 vão estar certas, uma vai estar errada. Primeiros grupamentos humanos. Faz contingente aí com a origem. Adversidades naturais. Também está ligada às minhas origens. Sobrevivência. Está ligada às minhas origens. Letra D. Capacidade de organização em busca de fraternidade. Tem nada a ver. Então, minha letra que está errada é a letra D. Letra A, letra B e letra C, questões letra certa, questão que vai me levar eu conseguir décimos aí, será a nossa letra D. Espero que você tenha acertado aí. Vamos para a última questão. Bom, a última questão, eu espero que você está feliz aí até agora, né? Você dê um pause, faça a resolução dela, porque será muito importante a sua participação, né? Para você
ficar habituado, acostumado a fazer esse tipo de prova. Vamos lá? Dá um pause aí. Bom, espero que você tenha feito a resolução da prova, né, da questão. Vamos lá bater um papo fazendo em conjunto. 14ª questão. As REDECs são estruturas desconcentradas com competência de executar e supervisionar as políticas públicas e ações de proteção e defesa civil em âmbito regional. Correto? A partir de diretrizes técnicas emanadas pelo Gabinete Militar do Governador, órgão central de proteção e defesa civil, baseadas nas premissas da proximidade e acessibilidade do cidadão. A respeito da REDEC, marque a única alternativa correta. Então eu tenho 3 questões erradas e uma certa. Vamos começar com a letra B de bola. O comandante regional da Polícia Militar possui como atribuição que poderá ser delegado a um oficial da ativa vistoriar edificações e áreas de risco. Então, olha só, ele está falando aqui que é para ele delegar um oficial para fazer vistoria. Não, nosso papel não é esse. O papel do comandante regional é outro, é fomentar a política estadual de defesa civil. Então, essa letra se torna errada porque ela colocou pontos aí que não tem nada a ver, tá? Então, eu não preciso nem mais continuar lendo a minha questão, a minha letra, tá? Vamos para a letra C. As unidades regionais de defesa civil, REDEC, atuam dentro do limite territorial do município. Não. As REDECs atuam no limite do quê? Da área que pega toda a região da Polícia Militar. Então, a questão fica errada por causa dessa fala aí no meio da questão. Então, da letra. Então, letra errada, letra C não é verdadeira. Letra D. A seleção de recursos humanos para compor o quadro de servidores da REDEC deve observar as características do desastre que ocorre no município. Não tem nada a ver. Para mim, fazer a seleção desses militares, eu tenho que levar em conta a aptidão física, né? Se o militar ele encontra em boas condições para realizar um bom trabalho, né? Principalmente aí no nível intelectual, se ele pode viajar, né? Se ele é cadastrado, se ele tem conhecimento técnico aí na área de informática para passar um e-mail, para ter um bom relacionamento com prefeituras, com os demais órgãos, ou seja, se ele é uma pessoa que tem essa capacidade, então tudo isso é importante. Então, essa parte aí torna essa questão totalmente equivocada, errada. Tá? Vamos para a letra A, que é a correta. O comandante da região da Polícia Militar é o coordenador regional de proteção e defesa civil. Letra A. E com isso, nós fechamos aqui a correção da nossa prova. Espero que você tenha compreendido, tenha também tirado aí boas conclusões e fique atento. A nossa prova será de questões de forma tradicional, não será uma prova aberta de consulta, né? A prova vai ser voltada, baseado nas questões, nos slides que foram mostrados para vocês. Então, fique atento e eu espero que você consiga obter êxito aí e que você seja um bom sargento da Polícia Militar em prol da sociedade mineira. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês todos, que vocês possam conseguir atingir as metas de vocês. Muito obrigado.